Olá, amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, pois queremos a sua companhia para mais essa edição do Gente que Faz, exibido todos os sábados aqui na Tarobá. Bom dia para você também. Bom dia, tudo bem aí? Dormiu bem? Dormi bem. Dormiu lá em casa, né? Então tá, beleza. Você dormiu bem porque dormiu comigo, né? Bom dia, gente, bom dia. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Nós sabemos que toda a região está, neste momento, sintonizados aqui na TV Tarobá. A gente que faz procura fazer o melhor para você, informando sempre como anda a sua saúde e os grandes profissionais da área de saúde, tanto humana como animal, tem aqui em Cascavel, vão conversar conosco hoje e falar para vocês. E falando em profissionais de saúde, vai estar aqui com a gente o Dr. Nauri Rodrigo, ele que é médico veterinário e vem falar de um assunto bastante importante, gente, linfoma em cães. O Dr. Nauri explica tudo sobre essa doença, né, Wilson? A gente pensa que câncer não dá nos animais, né? Ele é um dos únicos oncologistas, eu acho que o único aqui em Cascavel, que faz esse trabalho junto aos animais. E a gente gosta muito das suas explicações, porque é um grande profissional, estudioso, está o tempo todo viajando e aprendendo. Todos nós estamos aprendendo. A Clínica Saúde Animal está toda equipada para isso, toda equipada, para a oncologia, né? Também recebemos pela primeira vez o Dr. Pedro Machado. Esse rapaz é um estudioso, cientista, gente boa, nós estamos conhecendo-o recentemente, mas já deu para sentir que ele entende da área. Olha o assunto que ele vem falar aí, ó. Como funciona a reabilitação oral com implantes dentários. É a grande evolução, né, da odontologia, né? Para fazer isso você tem que ser bom, senão, já viu, tira a pessoa daquele padrão que ela existe, né? E tem uma matéria super 10 que você fez também com a Juliane Miller-Mizuta, que ela é fisioterapeuta? Exato. E ela vai falar sobre os serviços de fisioterapia no Centro Médico Hospitalar. Aquela importância, sabe, do Centro Cirúrgico. No Gênesis, Centro Hospitalar Gênesis. Quando sai do centro cirúrgico, a importância da fisioterapeuta nos movimentos ordenados e coordenados. Ela é especialista no assunto. Né? Então, tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Gente que Faz. Então, fique com a gente, gostamos de sua companhia. O Gente que Faz está no ar. Vamos lá? Obrigado, você que está ligadinho aí agora, né? Continue conosco, que o programa está com bastante informações e nós gostamos da sua companhia. Dr. Nauri Rodrigo, médico veterinário oncologista. E ele vem, o câncer, todo mundo sabe da sua evolução de uma forma ou de outra, ou histórico, ou porque ficou doente, ou porque, enfim. Linfoma em cães. Sabe o que é isso? Não. Então o especialista vai contar para nós. Bom dia, como está? Bom dia, Wilson, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Prazer recebê-lo mais uma vez. Prazer. E dizer, você é daqueles homens que está sempre estudando, né, doutor Nauri? Exato. Pode parar, né? Não podemos parar, né? A gente tem que estar sempre acompanhando os próximos estudos, os próximos trabalhos, as próximas formas de tratamento, né? Então a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Isso faz parte. Deixa eu te perguntar, quando você vai em congresso ou você vai em alguma reunião, vocês trocam informações? Eu vejo que os oncologistas no hospital, lá no UPCAM, eles estão sempre trocando informações sobre casos. Vocês trocam essas informações também? Sim, sempre, Wilson. A gente tem colegas, né? Eu tenho colegas, por exemplo, que a gente tem grupos no próprio celular, né? De São Paulo, de Minas, né? Do Paraná, do Brasil todo. E a gente sempre troca informações. Às vezes alguma região aparece determinadas doenças com mais frequência, a gente troca experiência com quem não tem tanta experiência com aquela. Então a gente está sempre em movimento, né? Compartilhando informações, compartilhando formas de tratamento. Quando a gente se reúne também em congressos, em palestras, então a gente está sempre em comunhão, né, pelo bem comum do conhecimento. Né? Me perguntaram esses dias, para a área oncológica principalmente, existe subsídio governamental para aquisição de equipamentos. Existe isso também no animal ou não? Na veterinária não temos ainda, não temos. É algo talvez que a gente consiga futuramente, mas ainda não temos isso governamental ou algo, né, público, não temos. Existe aquela história, proteger os animais e quando precisa de um tratamento oncológico é caríssimo. Exato. Né? E você tem que subsidiar, porque os equipamentos... Exatamente, são coisas onerosas, né? Isso a gente depende de exames muitas vezes caros, você vai fazer às vezes uma imunistoquímica, né? Um exame simples às vezes que custa quase R$1.000 um exame, né? Para a gente definir exatamente a origem daquela neoplasia. Infelizmente, nem todos conseguem, né, pagar. Muitas vezes a gente consegue algumas coisas que nos ajudam. Por exemplo, agora a gente está com alguns pacientes que está tratando para melanoma. E a gente conseguiu uma colega doutoranda na USP, em São Paulo,
que ela está fazendo imunoterapia para esses pacientes. Imunoterapia? Exato. Então a gente está conseguindo essa, digamos, essa novidade, né? Então eu tenho pacientes agora em tratamento para melanoma com imunoterapia. Aí a gente consegue, com esse apoio dessa colega lá da USP de São Paulo. Exato. Então a gente tem esses pontos que nos ajudam. Vocês estão vendo o que é? Por isso que eu digo, a informação de que são pessoas estudiosas e realmente vêm trazer o que há de melhor na medicina. Linfoma, me conta, linfoma em cães. Como é que é esse processo linfócitos, enfim? Conta. Exato. Né? O linfoma, a forma mais comum, a forma mais tradicional que a gente encontra são os linfonodos aumentados. As populares ínguas, o que as pessoas conhecem como ínguas. São os linfonodos, faz parte do sistema de defesa. Né? Por exemplo, a gente com a garganta infeccionada, os nossos linfonodos na região de pescoço tendem a estar aumentado. Mas a gente tem pelo corpo todo. Tanto alguns palpáveis externos quanto os internos. E o linfoma são, infelizmente, neoplasias onde esses linfócitos estão comprometidos. E o primeiro sinal que a gente tem é aumento desses linfonodos, né? Que é a forma mais clássica. Tem uma imagem aí? Isso, esses são os linfonodos mais fáceis de se palpar, entendeu? Esse, numa consulta, numa rotina, até mesmo o tutor fazendo um carinho consegue perceber. Então, tem os submandibulares, que é embaixo da mandíbula, tem os axilares, tem o poplíteo, que é na perninha, tem o inguinal, que é na região da virilha, você entendeu? Então, são linfonodos que facilmente, às vezes, o tutor, num carinho, numa brincadeira, dando um banho num animalzinho, consegue perceber esse linfonodo aumentado, né? Não necessariamente já é um linfoma, mas é algo que a gente tem que começar a investigar. Entendi. Né? Então, ao perceber, o primeiro passo é procurar o especialista. Exato. Por quê? Pode ser uma reatividade a algum processo inflamatório, uma doença infecto-contagiosa? Pode. Mas a gente pode, infelizmente, estar enfrentando um linfoma, certo? Aí o que a gente vai fazer? Lançar mão de exames. Vai fazer uma coleta, uma biópsia, um histopatológico, uma imunistoquímica para a gente fechar o diagnóstico desse paciente. Existe um nível de evolução que tem que realmente fazer todo aquele processo de investigação? Exato. O grande dilema que a gente tem também do linfoma, Wilson, é que o linfoma a gente pode ter variadas, digamos, agressividade. A gente tem alguns linfomas de baixo grau, então às vezes eles são mais lentos, o tutor vai percebendo com o passar do tempo. E a gente tem alguns linfomas de alto grau. A evolução é extremamente rápida e aguda. Assim, dentro de 15 dias, o animal não apresentava nada e ele começa a apresentar linfonodos extremamente aumentados, começa a ficar febril, prostrado. Então, existem alguns linfomas muito agressivos. Tem uma imagem, eu te pedi, põe a imagem aqui atrás para nós, tem como? Olha lá, doutor, me fala um pouquinho. Exato, esse daí é a forma mais fácil de o tutor perceber, que é o linfonodo submandibular. Ele vai perceber um aumento na região da face do animalzinho, na região submandibular. Fala, doutor, tem um aumento de volume aqui, tem algo que está exacerbado. É a forma mais comum que a gente tem de começar a direcionar para a possibilidade de um linfoma. É a região mais comum do tutor perceber. Os outros, às vezes, ele tem que passar a mão. Se for um animal de pelo curto, facilita. Exato. Se for um animalzinho com um pelo mais longo, então, às vezes, isso dificulta porque acaba mascarando, porque tampa, né? Então, é só com o tato mesmo, só com a palpação. Quais as condições ou doenças que podem afetar os níveis de linfócitos em cães, doutor? Os linfócitos eles vão geralmente responder a um processo inflamatório, um processo infeccioso ou um processo neoplásico, né? Se a gente, por exemplo, pegar uma doença infecto-contagiosa, às vezes a gente pode ter, por exemplo, uma doença que está comprometendo os linfócitos. A gente pode ter uma doença infecto-contagiosa que esse animal já está vindo carreando alguns dias ou até meses e começa a se manifestar de uma forma lenta. Por exemplo, você pega uma leishmaniose. Uma leishmaniose pode manifestar os linfonodos aumentados, você entendeu? Você pega, eu já peguei, por exemplo, problemas fúngicos crônicos, onde já tem comprometimento do sistema linfático por fungo. Então, os linfócitos, pelo mecanismo de defesa, acabam carreando isso para o sistema linfático, fica aumentado, mas não é cancerígeno, é infeccioso. Entendi. Por isso, a gente tem que lançar mão do exame. Por isso, a biópsia. A gente vai diferenciar se aquele linfonodo está reativo, se ele está hiperplásico ou se ele é cancerígeno, né? Então, a gente tem essas possibilidades. Então, a gente precisa lançar mão de um exame, de um histopato, de uma imunistoquímica, para diferenciar o que ele está reagindo. Quer dizer, é aquela história,
Um grande oncologista nunca dá o diagnóstico visual. É muito difícil. Você tem que partir para biópsia, para exames com certeza. Exato. A gente tem que confirmar aquele diagnóstico, isso porque o tratamento do linfoma é um tratamento um pouco, digamos, dinâmico, porque são protocolos de quimioterapia. E eu só posso instaurar a quimioterapia nesse paciente quando eu tenho um diagnóstico definitivo. Muito bem. Tem mais uma imagem aí para a gente finalizar com o doutor, para ele comentar ou não? Não tem mais? Eu achei que tinha mais uma imagem. Bom, quais são os cuidados que você passa para os nossos telespectadores, orientando os sinais clínicos, como você já iniciou explicando, mas dá mais essa orientada e os cuidados para que possa levar até você o tratamento. Exato. O linfoma, então, Wilson, a forma clássica que a gente tem é essa que a gente comentou dos linfonodos todos aumentados. Mas o linfoma pode se apresentar de diversas formas. A gente pode ter o linfoma cutâneo, são lesões na pele, ulceradas. A gente pode ter linfoma em órgãos específicos. Então, qualquer sinal que o seu paciente manifestar de febre, apatia, prostração, lesões cutâneas, aumento de linfonodo. A gente tem linfoma gástrico, intestinal, então diarreias crônicas, diarreias que já tratou e não melhoraram. Nossa vida! Então a gente pode ter linfoma estomacal, linfoma intestinal. Então, esses sinais que começam a se cronificar e não conseguir um diagnóstico definitivo, vamos procurar porque a gente pode estar diante de uma doença mais severa. Muito bem, vocês estão entendendo? Quando é visual, bababá. Quando não é, você viu o que ele explicou. Tem que procurar e realmente saber o que fazer. Doutor, onde te encontrar nas mídias sociais? Isso, estamos como Clínica Saúde Animal, né? Pode procurar Clínica Saúde Animal, né, nas redes sociais. Estamos ali na Rua Pio 12, né, próximo à região da Neva, então conte conosco. Sucesso a você, é o casal. Aliás, a esposa dele também é veterinária e cuida muito bem dos animaizinhos. Felicidades ao Obrigado mais uma vez. Passar bem. Lívia, com você. Agora, gente, vou dar um recadinho super 10 para vocês da Unimed Cascavel. Você já é cliente Unimed Cascavel? A maior cooperativa de saúde do mundo quer estar ainda mais pertinho de você. Mantenha os seus dados cadastrais sempre atualizados para ficar mais conectado à Unimed. Para oferecer o melhor para a sua saúde, a gente precisa saber onde te encontrar. Fique por dentro de projetos de medicina preventiva, novidades e tudo o que é importante para você usar seu plano. Você pode atualizar seu cadastro pessoalmente, pode acessar o portal do beneficiário, pode atualizar pelo app Unimed Cliente Paraná ou ligar para o nosso saque. O número é 0800 041 4554. Vou repetir, 0800 041 4554. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed Cascavel. Muito bem, recebo pela primeira vez o Dr. Pedro Machado. Ele é dentista e ele vem explicar, dentista com as suas especialidades, né? Saiba como funciona a reabilitação oral com implantes dentários. É um assunto muito sério, muita gente fica pensando assim, eu quero ir lá e fazer porcelana, isso aqui. Não é bem assim. Bom dia, doutor Pedro. Tudo bem contigo? Como vai? Bom dia, Wilson. Tudo bem? Prazer em recebê-lo pela primeira vez. Viu? E assim, pela primeira vez, a gente fica meio nervoso, mas esquece esse negócio. Que nem quando a gente vai no dentista, aquele barulhinho bzzz, também fica nervoso e dói pra caramba. Mas hoje vocês estão acabando com isso, graças a Deus. Doutor, reabilitação oral e implantes dentários, quais são os casos para isso ser indicado? Bom, são muitos casos, né? Mas o principal é a perca de um ou mais elementos, né? A reabilitação é uma coisa muito ampla. Então, não é somente colocar um dente ali no lugar, né? Envolve toda uma parte facial, né? Uma parte do sorriso. Isso que eu ia falar para ti, a parte facial é muito importante, por isso que você tem que cuidar dos pequenos detalhes e explicar para nós qual a diferença entre implantes dentários e outros tipos de prótese. Os implantes dentários, eles vieram para substituir o dente perdido da melhor forma possível, né? A prótese, ela também substitui, mas ela tem algumas desvantagens, né? O implante é como se fosse novamente o dente, ele vai funcionar como a raiz do dente. E daí a coroa como o dente em si, né? Então fica uma coisa fixa e duradoura. Doutor, nós que já passamos dos 60 temos mais problemas dentários. Isso é normal? A idade influencia nessa prótese, nesse tratamento? Como é? Eu digo para você,
Wilson, na verdade é depois dos 30. Depois dos 30 já começa... Júlio, bons tempos, hein? Depois dos 30. E na idade dos 60, realmente, né? Até estava conversando com a Lilian ali nos bastidores, né? Antigamente a odontologia, ela era uma odontologia baseada em extrações, né? Então, o que acontece é que nessa idade, o paciente, às vezes, ele chega com várias percas dentárias, a parte facial também já não está tão harmônica. Então, nessa idade é que a minha especialidade ela entra mais, digamos assim, de uma maneira principal daí, de uma maneira mais... Como você disse desse tratamento e facial, você está já usando a inteligência artificial? Porque eu fui lá, o seu colega, brincadeira, entrei e falei bom dia, a inteligência artificial entrou lá. Bom dia, senhor Wilson. Falei, mas nem conhecia essa pessoa ainda. Está usando bastante? A gente usa sim. A gente fala que é um planejamento digital. Sim. Então, isso dá previsibilidade do caso para a gente. Então, a gente consegue acompanhar de maneira digital como que vai ficar. E lá na clínica também, né? Provavelmente a Alexa conversou com você e te orientou algumas coisas ali também. E me diz o seguinte, está essa evolução na odontologia facial, você tem as condições de pôr o paciente num processo e, na sequência, falar, olha, vai acontecer isso, para que a pessoa tenha que tomar a decisão facial? Isso. Na verdade, eu acho que o principal é a pessoa se sentir bem. Isso. Né? A gente tem que entender o que ela quer em primeiro lugar, né? A gente tem alguns padrões, a gente sabe onde a gente pode chegar, mas principalmente com conversas iniciais, com a parte toda fotográfica, como você falou, a parte digital, inteligência artificial, a gente consegue entender o que a pessoa quer e chegar nesse resultado. Esse resultado. Doutor, é um assunto longo, é um assunto bonito, é um assunto gostoso. Eu tenho certeza, com o teu colega de trabalho, ir lá um dia fazer umas imagens e a gente ir conversando e você dizendo, porque falar que a teoria é uma coisa, você está mostrando é outra. Espero que isso aconteça. Você é muito bem-vindo, uma pessoa muito simpática, muito centrada. A gente está acostumado a estar falando com os profissionais da área de saúde. Eu quero que você tenha sucesso. Wilson, eu agradeço também, né, a oportunidade de estar aqui conversando com você e com certeza, você chegando lá, a gente vai te receber da melhor maneira possível, como todos os pacientes que vão lá, né? Só uma perguntinha. Chega lá uma madame muito chique, isso, aquilo, eu quero mudar a minha face. E você vai fazer, você faz milagre? Não? Olha, eu digo para você que a gente não faz milagre, mas às vezes o que a gente faz, a pessoa vê como um milagre. Eu digo assim que a pessoa às vezes nas fotos, ela olha assim, eu pergunto, qual é a idade que você dá para você agora? A idade que você tem ou mais, né? A pessoa às vezes até fala um pouco mais, né? Depois que a gente mostra a outra foto, né? A foto do depois, todas as mudanças, ela fala, meu Deus, eu rejuvenesci. Então, isso na mente dela é como se fosse um milagre, né? Claro que a gente não faz milagre, né? Mas a gente faz ali procedimentos que ajudam muito a pessoa. Doutor Pedro, isso é a grandiosidade hoje da evolução na odontologia, né? O termo, aquela história, eu sou dentista, vou arrancar o seu dente. Não, não é mais isso, acabou, literalmente. Na verdade, a gente aprende, Wilson, sempre a tentar manter o dente. Sim. Eu sempre digo que nada é melhor que o dente, nada. Se a gente conseguir manter o seu dente, isso também vem com a odontologia reabilitadora. Primeiro é manter. Não conseguimos manter, vamos colocar o melhor que tem, o que chega mais próximo do dente, né? Então, a gente tem essa consciência que a prevenção, né, parece um chavão, mas é uma coisa que a gente leva para a vida. A prevenção sempre é o melhor. Muito bem. A gente foca nisso Onde também. encontrá-lo nas mídias sociais? Então, nós temos o @RaioOdonto, que é no Instagram, né? Temos também as unidades físicas, 3 aqui na cidade, né? Uma no shopping, outra lá no bairro Santa Cruz e também no Coqueiral. Muito bem. Prazerzaço falar contigo. Da próxima nós vamos falar, assim seja, dentro do seu consultório para mostrar essa maravilha que vocês têm de instalação odontológica. Será um prazer, Wilson. Felicidades. Obrigado, prazer vocês em ter também. aqui conosco. Lívia. E agora, gente, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já mostrando gente que faz, que você só vê aqui pela sua Tarobá. Não sai daí não, voltamos já. Muito bem, estamos de volta e este é o programa Gente que Faz, sempre preocupado com a sua saúde, com a sua qualidade de vida. Falando em saúde, né, Wilson, qualidade de vida, você esteve lá no Hospital Gênesis, é isso? Isso, Centro Hospitalar Gênesis, agora com a doutora Juliane Zutamiller. Nossa, ela deu
umas explicações da importância do fisioterapeuta após o cirúrgico, né? Em todos os procedimentos, todos né, os procedimentos. A fisioterapia está atuante. Mais uma novidade no Gênesis, assim, que parabéns a toda a diretoria. Esse hospital é demais. Eu sou suspeita em falar do Gênesis. Nós somos, né? Mas vamos lá, confira a matéria conosco, vamos lá. Muito bem, estamos aqui no Centro Hospitalar Gênesis, mais uma vez, para apresentar toda a equipe para vocês. Hoje nós vamos conversar com a fisioterapeuta, a doutora Juliane Miller Mizuta. A doutora Juliane tem uma experiência muito grande em vários lugares, em várias capitais, e aqui em Cascavel muito mais ainda, e vindo a somar com todos que fazem essa grande equipe do Centro Hospitalar Gênesis. Tudo bem, doutora Juliane, como vai? Tudo bem. Prazer falar contigo. Prazer é todo meu. Fala um pouquinho do seu trabalho junto aos médicos, como é? Então, o meu trabalho aqui no Hospital Gênesis, o Hospital Gênesis é um hospital de muita cirurgia, né? Então aqui os pacientes assim têm uma rotatividade muito grande, as cirurgias são bem realizadas, os pacientes saem bem e eu entro com a parte pós-operatória hospitalar da fisioterapia, pós-operatório imediato de cirurgia, né? Essa fase que o paciente se encontra no hospital até a alta para casa. E eu oriento, então ele vem, o paciente se encontra, veio de um tempo de anestesia, na recuperação, e eu entro trabalhando, por exemplo, exercícios respiratórios que eu oriento, qual é a melhor postura que o paciente vai desenvolver em casa, como que ele deve proceder, para ele ter um conforto e ele ir com confiança para casa. Eu vejo a grande importância da fisioterapeuta pós-operatório, principalmente na UTI. Vocês são uns anjos na UTI, porque a pessoa está lá, a primeira coisa que precisa movimentar e estar bem é o pulmão, e você faz isso com maestria. É verdade. E aqui é um pouco diferente, porque eu falo os pacientes aqui, como não são pacientes clínicos internados, são cirúrgicos, e são cirurgias assim, nossa, os resultados são muito bons. O paciente passa aqui com a gente 1, 2 dias e já vai de alta. Então é uma rotatividade muito grande. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo de um paciente de cirurgia plástica. Sim. Ele passou longo tempo operando, né, no centro cirúrgico, sob anestesia. Lógico, aí ele faz toda a recuperação com muita segurança. Quando ele vem para o quarto, a alta para o quarto, e que ele chega, e aí passado o tempinho que está lá, eu entro com o atendimento, vejo como está o pulmão dele, oriento com exercícios ventilatórios, trabalho manobras de expansão pulmonar, recruto alvéolo, dou uma melhora nessa capacidade e melhor ainda, ensino o paciente os exercícios ventilatórios que ele pode estar realizando em casa, junto com técnicas de prevenção de trombose venosa profunda, a importância da movimentação pós-operatória para evitar complicações, a trombose venosa profunda é uma delas, e todas as dúvidas que ele tem, ele pergunta para mim, por exemplo, eu posso fazer tal postura, eu posso me sentar, eu posso deitar de lado, são coisas simples, mas que gera muita dúvida. E aí ele sai para casa com uma segurança muito grande. Tanto é que quando acaba o atendimento, eles falam assim normalmente para mim, nossa, eu tinha tanta dúvida, eu estava com medo, eu posso levantar, do que eu posso fazer, do que eu não posso, e ele sai com uma certeza, assim, uma confiança de ir mais tranquilo para casa. Você acha que toda essa sua experiência, esse relacionamento, o paciente hoje ele está, vamos dizer assim, um pouco mais obediente, ele te ouve com aquela necessidade de se sentir bem, de confiabilidade? Com certeza. Eu falo, hoje os pacientes, assim, eles vêm já sabendo, eu digo que com a rede social, com a internet, eles procuram antes de fazer qualquer cirurgia, né? E é abrir ali, entra na internet, ele digita ali, já vai ter um monte de coisa falando. Então ele vem já sabendo mais ou menos, passou pelo médico, o médico passa toda a orientação para ele, do
que vai ser a cirurgia, de como que é, de como que não é. Alguns, né, como o caso da bariátrica, fazem o pré-operatório da fisioterapia na clínica, daí é outra parte. Então eles já vêm para o hospital com a fisioterapia, já sabendo o que vai esperar no pós-operatório, e daí chega aqui, é um exemplo que eu estou dando, eles estão com confianças e obedientes, tanto é que, vou dar o exemplo do caso da bariátrica. Eu pergunto, você fez o atendimento pré-operatório da físio? Sim. Então você já sabe a importância de mobilizar, a importância de mexer tornozelo para evitar trombose, das caminhadas, dos exercícios ventilatórios, e nós vamos dar continuidade aqui e eu vou orientar a alta. Então fica um paciente assim com informações completas. E diminui inclusive o tempo de recuperação. Com certeza. Isso é importante. Qual que é a sua opinião, doutora, você como estudiosa e profissional da área da inteligência artificial no seu processo? Aí você me pegou um pouquinho, né? Eu acho que a inteligência artificial, ela vem, né, para somar, tem muita coisa ali, muita informação boa, mas você não pode ficar totalmente restrito àquilo, né? Claro. Mas eu acho que, nossa, na maioria das vezes traz bastante informação. Informação, porque a inteligência artificial ela vai ser repetitiva e o seu negócio, cada caso, cada paciente é um diferencial, né? Não tem uma receita de bolo, tanto é que eles vêm, eles perguntam, eu falo, gente, não é igual para todo mundo, porque cada um é único. A dor, tem gente que vem, tem paciente que vem e, nossa, praticamente não tem dor, já levanta da cama com facilidade, olha, não tá sentindo dor? Nossa, não tô sentindo quase nada. E tem aquele paciente que tem muita dor. Então eu falo, e tem o meio termo, então eu falo, cada um é único e o jeito que vem é único também, né? Com certeza. E o atendimento do Gênesis é único também, muito bom. Isso que eu ia perguntar para ela, quando você recomenda o Gênesis, ela já respondeu. Não, com certeza, com certeza. Doutora Juliane, só para a gente finalizar então, o processo de recuperação pós-cirúrgico, nós sabemos que sempre depende muito da fisioterapia. E esse trabalho aqui no Gênesis já era muito bem feito, com a sua presença agora a tendência a ficar cada vez melhor. Com certeza. Qual o recado que você deixa para os pacientes do Gênesis e para os nossos telespectadores? Quando precisar, venha no Gênesis que será muito bem atendido. Olha, quando precisar, venha para o Gênesis. Uma cirurgia segura, tá? Vai ser muito bem atendido, porque eu falo assim, já fiz cirurgia aqui. Esse hospital, eu digo assim, agora eu vou falar como Giuliane, tá? Esse hospital, ele é assim um diferencial, aqui é uma família, então eu digo, vai ser bem atendido desde o pessoal da Copa, as meninas da enfermagem, todo mundo, enfermeira, pessoal da administração. Eu falo que aqui é um hospital para somar. O que eu escuto muito dos pacientes, nossa, que hospital, que delícia o seu hospital, me senti tão bem, vem muito gente de fora, não só de Cascavel, né, que vem procurar o Gênesis, e aqui a cirurgia é segura, não tem infecção hospitalar, olha, eu falo assim, é um diferencial, o paciente sai bem de verdade, vai para casa com toda a confiança e segurança. Muito bem, tá aí para você, doutora Juliane, vem somar essa equipe, e eu sempre digo, aqui no Gênesis é uma grande família, ela acabou de ratificar. Gente que faz, doutora Juliane Miller Mizuta. Com essa matéria Super 10, gente, encerramos o programa de hoje, né, Wilson? Exatamente. O programa é feito com carinho para você, obrigado. Você que nos assistiu, continue ligadinho aqui na sua Tarobá. Maiores informações você acompanha no site da Tarobá. Tá tudo aqui. Confia. Esperamos você semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. Então...